O nosso DNA tem muita música, né? Isso é muito legal. Eu acho que a gente tem que tratar o instrumento como um veículo de expressão. A gente pensa em instrumento musical, você pensa no som dele, é claro, né? Mas, na verdade, o instrumento musical é muito mais do que o som que ele tira, muito, muito mais. É engraçado que as culturas, elas não respeitam muitas vezes uma divisa geográfica de um país. Por exemplo, eu sou do Rio Grande do Sul. Então, lá nós temos um instrumento chamado bombo-legueiro, que é um instrumento de percussão que usa um couro com pelo. Então, esse pelo, obviamente, dá uma sonoridade completamente diferente de um se fosse tirado o pelo, que é um som mais ensurdecido. Só que o bombo-legueiro não se restringe ao Rio Grande do Sul. Ele permeia ali a Argentina e o Uruguai também. Então, assim, se for pensar, inclusive, do ponto de vista a música que é feita no Rio Grande do Sul, talvez tenha muito mais a ver com a música que a gente conhece como argentino ou uruguaio do que com o samba do Rio de Janeiro, por exemplo. Porque é de uma questão de região cultural. E a cultura é que nem um passarinho. O passarinho, quando atravessa a fronteira de um país, não precisa apresentar passaporte, né? Na verdade, todos os instrumentos, eles têm uma mistura, né? Que vieram de vários lugares, né? Então, por exemplo, vamos começar com o berimbau. O berimbau é um instrumento de corda, né? Africano, que foi trazido para o Brasil em 1530 e tal, vindo com os escravizados, né? E na África, por exemplo, ele era usado para rituais fúnebres, né? Algumas pesquisas apontam isso, né? E aqui no Brasil, ele foi usado no início, por exemplo, para chamar a atenção de compradores, que eles conseguiam vender doces e tal, né? E depois para acompanhar a capoeira, que é um esporte, uma luta, uma dança. Hoje em dia, o berimbau é um instrumento de percussão super utilizado em palcos de MPB, jazz. Então, quer dizer, ele se modifica aqui na questão da sonoridade, na questão da cultural também, aonde que ele é utilizado, né? Provavelmente a origem da rabeca vem através dos mouros, pode ser que tenha sido através dos mouros que vieram, né, porque invadiram a Península Ibérica, são tudo suposições, e a rabeca foi introduzida na Península Ibérica e acabou chegando no Brasil. A viola seria uma espécie, uma transformação da guitarra clássica, ou mesmo dos instrumentos lá que se usam em Portugal, do fado. É tanta possibilidade que no passado a gente não tinha documentação nenhuma. E mesmo hoje, se for pensar, tudo é que nem linguagem, as coisas vão se transformando através da necessidade. A rabeca, em geral, é uma coisa mais rústica, né? Um instrumento mais rústico, artesanal, às vezes é feito de uma própria madeira, né? Você escava madeira e chega numa rabeca bem rústica, né? Mas também a rabeca, muitas vezes você usa o violino no lugar da rabeca, né? Então, mas tem uma sonoridade muito específica, mais rouca, característica, e essa que é a grande questão interessante, né? Porque você vem de um instrumento que já tem uma definição e tal, mas você, com a necessidade de você não ter um violino na sua mão e tal, você vai construir uma rabeca, né? E na verdade, o uso da rabeca também é muito específico, né? Que é usado aqui no Brasil muito em festas religiosas, tradicionais, né? Reuniões e bailes populares também, né? Então, a rabeca, aquele instrumento de cordas, com arco, né, friccionado. Então, você tem diversos
lugares no Brasil se produzindo, se tocando rabecas, né? Então ele é um instrumento difundido em todo o território nacional, aliás, internacional, ele tem uma rede internacional, né? Mas no Brasil muito forte. E violas também, né? As violas, instrumentos dedilhados, antigamente chamadas de viola caipira, violas caipiras, né? Hoje em dia são as diversas violas brasileiras, tem várias violas brasileiras. Então, várias regiões têm as suas violas no Brasil, né? Então, isso é riquíssimo. Na verdade, a viola aqui ficou muito característica, né? Você tem viola caipira, viola sertaneja cabocla, e, claro, elas vieram de Portugal, né? E lá em Portugal, elas têm uma sonoridade diferente, elas têm afinações diferentes. Não, inclusive aqui nas regiões, em todas as regiões do Brasil, cada lugar tem uma afinação. Às vezes, cada violeiro, né, como eles se chamam, cria uma afinação. Os instrumentos de percussão talvez seja um exemplo mais. Nós temos uma gama muito maior, aí sim, talvez, de instrumentos que nasceram aqui mesmo, como o tambu tambi, que são instrumentos feitos de né, que vieram dos nossos povos originários. Ou então, sei lá, no Espírito Santo você tem eu acho que é um camisão chamado, que é uma espécie de reco-reco. Então são instrumentos realmente talvez criados em solo brasileiro. A rabeca passou a ser feita aqui com as madeiras que nós tínhamos aqui. Então essa passagem de vir para o Brasil, ela se adequa, né? Por exemplo, as cordas para a rabeca e para a viola, elas eram retiradas de animais. E era tripa mesmo, tripa de animal. Por exemplo, o arco, que é usado na rabeca e no violino, é feito também de cavalo, de crina de cavalo. O pau-brasil é uma madeira muito peculiar, porque ela é densa, ela é forte e ela é flexível. Então, e aí, por exemplo, quando você pega um arco, quando você estica as crinas e você dá uma batida, você sente uma vibração incrível. Antes de descobrirem o pau-brasil para a confecção dos arcos, que isso deve ter acontecido talvez lá no século, provavelmente século XVIII, início do século XIX, se usava muito uma madeira chamada pau-cobra, que é uma madeira também densa, coisa e tal, mas é mais, a flexibilidade dela, digamos, é meio mole. A articulação que a gente usa nos instrumentos de cordas friccionadas depende muito dos golpes de arco que você faz, porque o arco, se eu passar para cima e para baixo, ele vai ter um som legato, né? Mas se eu preciso, eu preciso da elasticidade dessa madeira. Então, assim, o pau-brasil mudou completamente o que se entendia por sonoridade nos instrumentos de cordas. Muitos golpes de arco hoje em dia devem-se às características mecânicas da madeira pau-brasil. E aqui a gente tem uma das madeiras mais bacanas para se fazer, por exemplo, violão e viola, que é o pau-brasil. Muito utilizado, e assim, os violões hoje que são feitos de pau-brasil são super valorizados, né? Principalmente o fundo dele. Quando a gente muda o material, você acaba mudando vários elementos de significado do instrumento musical, de identidade, não só a questão sonora dele. Cada instrumento, cada madeira, você falou madeira, cabaça, couro, né, as maneiras de se fazer o instrumento vão dar um sotaque para aquele som muito especial, mas tem muito a ver com o território também. Tem a ver com a ligação que aquelas pessoas têm com o lugar de onde elas vêm. Então, isso tem muito significado, né? E o instrumento ele vai se desenvolvendo de forma a ser adaptado ao tipo de material que ele é feito. Então, as ferramentas, os procedimentos que os mestres usam, como que é feita a colheita da madeira, existe às vezes uma cosmologia ligada ao corte da madeira,
porque tem tudo a ver com o território, com o material que eles estão usando. As mudanças ambientais, culturais, modificam não só o som do instrumento, como a função dos instrumentos. O berimbau, por exemplo, veio da África, trazido possivelmente no início por escravizados e tal, mas aqui ele vai ganhando, não ganhou muita diferença, não. Ele ganha uma função muito diferente, né, que é a resistência, a luta, a permanência da cultura. Esses instrumentos carregam essa tradição popular, essa tradição do fazer, e é muito ligado às pessoas e aos lugares onde elas estão enraizadas. Então, cada lugar tem o seu temperinho de fazer, o seu jeito de fazer com o seu material, fazer de acordo com o seu mestre. Às vezes muda o material, às vezes muda o tipo de madeira, muda a afinação, muda a forma como é utilizado, muda o significado para aquela comunidade. Então, são instrumentos riquíssimos, um potencial enorme para a gente entender essa riqueza cultural, né, do nosso país tão bonito, nosso país tão diverso. O som da cultura brasileira é ímpar, que vem de locais distintos e que se modificam, trazem esse som característico em cada lugar, né, que se passa, né? A gente vai ver que você usa o mesmo instrumento em locais diferentes, porque a gente tem o Brasil também é um espaço continental, né, enorme. Então a gente tem mudanças regionais que são muito importantes, né? Principalmente, eu acho que hoje em dia, assim, com a globalização, com a TV, com essas coisas todas, você já tem uma miscigenação maior, você já tem digo, sonora e tudo, né? As pessoas já ouvem outras coisas e tal, e aí vão se adaptando, né? A prática de construção, ela está interligada com a prática musical, que está interligada com a prática social, religiosa, com o território, com as pessoas que estão ali. Então, tudo é um universo interligado. Então, não dá para tirar. Se você tira o instrumento e tenta analisar a partir de um prisma só, de um foco, de uma lente, você perde todo o resto de significado que dá, né, base de entendimento, e a análise fica muito pobre. O violão é um instrumento que a gente pode considerar um instrumento brasileiro. Este mesmo instrumento, primeiro, não foi feito no Brasil, porque isso aqui é uma guitarra clássica, conhecida na classical guitar no exterior. Então, talvez tenha uma influência muito dos espanhóis, e quem sabe talvez tenha vindo até dos árabes também. Só que esse violão, mais do que um modelo do instrumento, é a forma de tocar ele que transfere para o violão brasileiro essa importância que nós temos. É incrível também como esses gêneros musicais que a gente tem aqui são diversos, mas que eles conversam, né? Quando você pensa, forró tem aqui um pouco de forró, tem até, outro dia eu estava vendo um grupo de forró lá nos Estados Unidos, na França, divulgando, as pessoas ficam loucas, né? Então, aí você tem forró, frevo, maracatu, chachado no Nordeste, e aí depois você vai lá para o Sul, que tem uma tradição bem diferente, né? Que você tem o fandango, milonga e tal, que conversa um pouco também com a Argentina, Uruguai, né? Mas, às vezes, você até... E isso é uma coisa muito nossa. Eu acho que
instrumentos todos, assim, eles brotam de uma necessidade de expressão. De expressão ou de comunicação, o que quer que seja, mas assim, se for pensar em música mesmo, quando ele é usado, é uma questão de expressão. E esses instrumentos, obviamente, representam uma determinada cultura. E é uma coisa que foi sendo construída aos poucos, né? Porque você imagina, tem a cultura dos povos originários, que já estavam aqui, né? E depois, quando vieram aqueles portugueses e outras tradições, né, foram se misturando com isso, trouxeram novidades, claro, né? Tinha no início a modinha, que usava viola, usava a rabeca, né? E em casas e em todos os lugares, na rua, nas ruas também, né? E essa raiz, essa coisa mais interiorana é que mostra um pouco da nossa raiz, né? Nossa raiz que foi sendo criada aqui dentro. Estudar instrumento musical no Brasil, ele proporciona a gente entender um pouco melhor a história do nosso país, a trajetória do nosso país, a trajetória das pessoas aqui, o fluxo cultural, social, né? Dentro dos territórios, dos lugares, as práticas sociais importantes para as pessoas, né? Entender um pouquinho do nosso rico e belo país. Uma pessoa para confeccionar um pandeiro, por exemplo, né? Ele tem que se utilizar, mesmo que seja de conhecimentos empíricos que ele tem, ou até da própria sensibilidade para saber qual é a madeira que vai, ou que tem uma resistência X para suportar a pressão do couro, e aí começa assim, mesmo que de uma forma muito digamos, rudimentar, no sentido assim, ele não pensou cientificamente naquilo que ele estava fazendo, ele começa a criar uma organização do conhecimento para tentar reproduzir aquele instrumento. Se ele acertou uma vez, ele vai tentar fazer de novo. Uma coisa que eu adoraria fazer é entender assim, os instrumentos, muitos deles, em geral, são tocados em conjunto, né? Então, você poderia simular um conjunto desses e usando o som que você já tem ali e tal, que já foi bem legal a gente fazer o museu, né? A gente tem vídeo, a gente tem áudio, e tudo catalogado, tudo com museólogos trabalhando, porque essa coisa é importante também. O curso de luteria é o único curso ainda superior, né, no Brasil, dentro de uma universidade, ainda mais uma universidade pública, gratuita, né, e a gente tem muito orgulho disso. A gente já está chegando ao 16º ano, 17º ano do curso, então é um curso único ainda, mas chegando a uma maturidade, né. E a tradição de luteria no Brasil, bom, ela tem esses dois caminhos que muitas vezes andaram de certa forma distantes, né? Que era essa luteria tradicional brasileira dos povos originários, populares, de comunidades um pouquinho mais isoladas, né? Que fazem seus instrumentos e produzem para suas práticas. Eu acho que a IA é uma coisa também bem interessante, né? Para você simular sons, simular. Hoje em dia você consegue pegar uma notinha de um músico do berimbau, do Naná Vasconcelos, misturar com a viola do sujeito lá, então, e fazer uma música nova, né? Então, isso é incrível, né? E isso é a ciência trabalhando junto, né? E o próprio museu também, né? Só existe porque tem muita ciência aí nisso. No curso de luteria, a gente acaba tentando
instigar o aluno a pensar isso e não hierarquizar as formas de produção, sabe? Não existe uma forma, em termos culturais, não existe uma forma melhor ou pior de se fazer um instrumento musical, né? Existem formas diferentes para contextos específicos diferentes, né? E aí cada tradição ela exige conhecimentos específicos. A academia tenta, na verdade, entender esses movimentos e tentar, talvez, desenvolver, obviamente, mas também de sistematizar, porque no momento que você compreende que aquilo é feito, aquilo você pode, muitas vezes, você reproduzir ou até mesmo mensurar quão complexo e quão interessante aquilo pode ter sido. Eu acho que isso tudo é um grande guarda-chuva, um grande e lindo guarda-chuva, que a gente tem que, na verdade, muitas das vezes, mais aceitar do que achar, não, aquilo veio de lá, ou não, aquilo pode ter vindo de lá, mas ela é quase que um movimento antropofágico mesmo, se for pensar. A gente tem isso para preservar, para valorizar, né? Para mostrar, olha, nós somos um país grande, com muita diversidade cultural e temos uma raiz muito forte. Estudar esses instrumentos, eles proporcionam um campo riquíssimo de reflexão pessoal, sabe, cultural.